santista com orgulho da Baixada Santista, torcedor do Santos, mas que pelos filhos chegava até a torcer pelo Fluminense. Filho de Ida e Adolfo Reutemann, foi regido pelo signo de Capricórnio e, como um bom capricorniano, não lhe bastava escalar a montanha, mas chegar no topo e ainda ir até ao outro lado. Professor emérito da Universidade de Brasília e da Universidade de Mogi das Cruzes, em São Paulo, Isaac Reutemann levou a peito as relações científicas e humanas como base para o desenvolvimento das sociedades e assim se envolveu com a vida e na vida, com pessoas e nas pessoas. Foram tantas atividades que é impossível dimensioná-las, mas destacamos algumas, já com devido pedido de desculpas ao professor Isaac. Graduado em odontologia, doutor em microbiologia, foi para os Estados Unidos e lá fez pós-doutorado. Não contente, fez outro pós-doc em Jerusalém. Tem cadeira cativa na Academia Brasileira de Ciências, recebeu inúmeros prêmios e homenagens. Seu impacto na microbiologia brasileira se tornou amplo e é um dos grandes legados deixados por Reutemann para o mundo acadêmico e especialmente para a Universidade de Brasília. O professor Isaac representa para a Universidade de Brasília a possibilidade que essa universidade tem de ser vanguarda no conhecimento científico. A memória dele, nesse momento, trará para nós toda a energia e a disposição de alguém que sempre contribuiu com o desenvolvimento da ciência, com a história da universidade e, sobretudo, com o pensamento sobre a coisa pública, a universidade pública, a educação pública, a educação num país que precisa de melhores formações para o seu desenvolvimento científico, tecnológico e social. O que sempre me impressionou, primeiro, sempre me impressionou muito a vitalidade dele, a quantidade de ideias novas, né? Sempre pensando no futuro. E ele às vezes ia na minha sala e uma coisa que era fundamental, que ele sempre falava das crianças. E ele falava, Márcia, porque eu era decana de graduação, nós temos que pensar também uma política para as crianças, para que a gente tenha adultos com condições melhores, né, de desenvolvimento, porque tudo começa na primeira infância. Então ele sempre falava dessa questão da primeira infância. E sim, visionário e focado na primeira infância, Isaac contribuiu para o cuidado com as crianças, conseguindo, na gestão da então reitora da Universidade de Brasília, Márcia Abrahão, os recursos necessários para a construção de uma creche e o Centro de Pesquisa em Primeira Infância da UNB. E a eterna criança viva em Isaac Reutemann pôde ver concretizado e em concreto a unidade da criança e adolescente do Hospital Universitário de Brasília. Reutemann foi diretor do Centro de Biociências e Biotecnologia da Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro, de quem foi grande parceiro nas ideias e nos ideais. Foi diretor de pesquisa e pós-graduação, pró-reitor e reitor da Universidade de Mogi das Cruzes, deixando o cargo ao descobrir a gravidez de sua filha Iris, que esperava a Sofia, sua primeira neta. Tomado pela dimensão amorosa de pai e avô, largou tudo para cuidar das duas. Um humanista que extrapolou a dimensão humana, atuando de forma multidisciplinar na academia e na vida. Foi produtor e âncora, entrevistando exatas 400 pessoas, cientistas e pesquisadores do mundo inteiro, no programa 2022-2030, o Brasil e o Mundo que Queremos, na TV Suprem, canal com quem estabeleceu uma parceria para sempre e uma amizade eterna com Ulisses Riedel, fundador da União Planetária. Olha, Isaac é um exemplo para todos nós, para toda a humanidade. Ele é um cientista, um doutor,
de grande valor, ele, acima de tudo, era um humanista. Se relacionava bem com todas as pessoas e tinha sensibilidade profunda pelos que sofrem, por aqueles que são mais necessitados. E tinha a sua atenção voltada para a educação de valores, para a educação de virtudes. E por isso nós tivemos longos anos de trabalho junto, cotidiano, dia a dia. Olha, para mim um privilégio único ter podido conviver com Isaac durante um longo período de aprendizado para mim. Aprendizado no que diz respeito especialmente às virtudes, aos valores éticos e ao humanismo. Um construtor de universidades, não é? Contribuiu com a construção da UNB, foi bastante ativo, sobretudo depois do período de redemocratização. Foi decano de pesquisa e pós-graduação do professor Cristóvão Buarque, o primeiro reitor eleito depois da ditadura. Foi meu decano quando eu fui reitor também. E um colaborador permanente. Dois fatos ligados a isso. Primeiro, ele assumiu como decano a gestão para que nós instalássemos e instituíssemos na UNB o Centro de Estudos Avançados Multidisciplinares, CEAM, que tem grande parceria com a TV Suprem, né? E ele se dispôs a apoiar, né, a articulação dos centros temáticos interdisciplinares que começavam a se manifestar pela ativação do sistema de interdisciplinaridade, multidisciplinaridade, né? E ele, então, não só contribuiu para instalar, mas foi, digamos, o primeiro coordenador ad hoc desse centro até que tivéssemos a chance de fazer a eleição do nosso diretor-geral, né? Um exemplo, né? Foi um estimulador, foi o presidente do conselho editorial da revista Darcy, uma revista de divulgação científica. Porque o Isaac, ele tem algo mais do que todos nós, porque ele tem um conjunto de coisas. Uma mente muito privilegiada, muito científica, grande cientista que ele foi, uma sensibilidade muito grande para os problemas do mundo e sempre com as boas causas, um senso de humor formidável e tinha também algo que eu reclamo que não temos tanto como deveríamos na universidade, um compromisso com a educação de base. O Isaac trazia crianças para visitar o laboratório dele. Artigos de Isaac eram sobre educação de base, mais do que sobre universidade, ensino superior e ciência. Esse lado da educação de base, como paixão do Isaac, me aproximou também muito dele. O professor Isaac Reutemann foi, para mim, como para tantas pessoas, essencial. Ele foi o meu orientador da vida toda, meu pai científico. Entrei no laboratório dele aos 16 anos e fiz a primeira parte da minha formação científica junto a ele e a professora Lorine Juliano. Mas, na verdade, o Isaac me orientou por toda a vida, ao longo do mestrado, do doutorado, do pós-doutorado, depois quando eu tive meu próprio laboratório. Isso começou, na verdade, muito antes, quando eu era criança, e ele se tornou amigo da minha mãe junto com a Celina e acolheu a minha mãe num momento muito difícil para a família, que foi quando meu pai morreu. Então o Isaac realmente é uma pessoa que tem um significado muito profundo para mim, porque ele me ensinou muitas coisas essenciais, sobretudo ter fé na educação, na ciência, na infância e no Brasil. É muito difícil às vezes a gente acreditar nesse país tão desigual, país tão injusto, país que tem nome de commodity do século XVI. E o Isaac, até o final da vida dele, conseguiu sempre renovar essa esperança,
criando novos grupos de pesquisa, espalhando ciência pelo Brasil, não só na microbiologia, tendo um impacto enorme para as neurociências do Nordeste e depois do Brasil e hoje no mundo. O Isaac criou grupos em Mogi, o Isaac foi importante para o UENF em Campos, foi um grande pensador do futuro do Brasil através da infância, da educação, um grande idealista na SBPC, na Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, respeitado, querido por todos, com imensa inteligência, imenso bom humor, e que vai fazer uma imensa falta, mas ele mora em todos e todas nós. A gente carrega a memória viva. Memória viva que segue carregada por toda uma coletividade. Isaac riu, sorriu e fez sorrir, fazendo jus ao seu primeiro nome, que pode ser interpretado como aquele que ri, faz rir ou dá risadas. Um nome que ecoará pela vida de todos nós. Isaac Reutemann teve ao seu lado Celina, com quem se casou e viveu até seus últimos dias, deixando uma jornada de amor e parceria. Da união vieram Íris, Luciano, Pedro, Marcelo, os netos Uriel, Gabriel e Léo, as netas Sofia e Isadora, e dando continuidade ao progresso da humanidade, a bisneta Maria, que o alegrava imensamente. Professor Isaac desfilou em escola de samba, jogava xadrez, deixa inúmeros artigos publicados, fazia aula de canto e competição de repente, onde não havia ganhadores nem perdedores. O que havia era, sim, a vontade de encantar. Homem a quem a neta chama de melhor amigo, que dedicou amor incondicional aos seus e à humanidade. Pai e porto seguro, e como um sol suave, aqueceu e iluminou o mundo. Meu pai, ele foi muito importante para toda a família, sempre foi muito generoso, estimulou a gente a seguir os próprios sonhos, estimulou a nossa criatividade com muito amor. E eu acho que ele fez isso, nós somos 4 filhos, né? Eu sou o segundo. Ele fez isso com muito mais gente, não apenas os filhos. Eu queria deixar isso registrado, porque eu acho que de sangue ele tem 4 filhos, mas assim, eu acho que ele talvez tenha uns 4.000 filhos por aí que estão espalhados, né? Então tem uma coisa que eu fiquei lembrando, que quando a gente era pequeno, ele gostava de contar histórias pra gente na cama, a gente ficava espremido ali na cama. E ele inventava as histórias, né? E eu acho que isso foi muito importante para a gente, esses momentos de a gente sonhar. A gente estava sonhando junto, construindo uma coisa ali, e eu guardo isso com muito carinho agora, só essas histórias, né? E ele tinha essa arte de se comunicar com todo mundo e trazer energias boas. Meu avô foi a pessoa que mais me protegeu na vida, mais me defendeu, mais me apoiou. Foi com ele que eu dei minha primeira gargalhada. Ele me levava sempre ao zoológico quando era pequena. Numa dessas visitas eu falei minha primeira frase, que foi o pato comer a pipoca da neném. Ele está muito presente nas minhas memórias de infância, de adolescência e dessa vida de jovem adulta. Sempre foi muito presente, sempre foi muito central na família. Ele era essa pessoa muito acolhedora, muito divertido, sempre gostou de fazer graça, sempre foi um defensor ferrenho das crianças, dos netos, uma figura paterna importantíssima na minha vida, a maior figura paterna da minha vida. Meu pai, Isaac, é um grande pai. Dedicou sua vida à ciência, à família e a seus ideais humanistas. Isaac era uma eterna criança, uma criança alegre, repleta de vida e de sonhos. Isaac sabia sonhar, sabia acolher, só não sabia dizer não. Isaac era rebelde e queria mudar o mundo. E mudou sim a vida de muita gente. O seu legado é grande, mas ainda maior é a saudade que ele nos deixa.
Até breve, papai.